Bom, gente, como vocês já sabem, né? A partir desse momento, a gente está dando início à gravação da nossa aula de hoje. Desculpe, né? Da disciplina Manejo Agroecológico de Fitoparasitas 1. E, por incrível que pareça, já chegamos ao nosso último encontro aqui virtual desse primeiro módulo, né? E, portanto, como vocês já sabem, essa aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada no canal no YouTube. E se vocês tiverem dúvidas, podem recorrer a essa gravação lá no canal para tirar essas dúvidas. Hoje, dia 21 de dezembro de 2020, e aí o assunto da nossa aula de hoje, né, o tema é preparo de armadilhas entomológicas. A gente já viu aí durante a disciplina que os insetos, eles são numerosos e podem atuar de forma tanto positiva ou também provocar alguns danos, sendo vetores de doenças ou provocando danos diretos nas espécies cultivadas na agricultura. Então, existem algumas estratégias para monitorar e também para fazer a captura desses insetos. Por isso que a gente dá o nome de preparo de armadilhas entomológicas à nossa aula de hoje, e a gente vai ter a oportunidade de verificar algumas armadilhas que estão à disposição para a captura e o controle desses insetos que podem provocar danos nas culturas cultivadas aí no ambiente rural. Como vocês sabem, podem fazer perguntas à medida que eu for fazendo a exposição do conteúdo aqui, ok? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer estratégias ecológicas para controle de pragas em plantas. Por que estratégias ecológicas? Porque a gente sabe, a gente conhece que existe a possibilidade de se utilizar inseticidas químicos para controle de insetos considerados pragas. Mas aí a gente está aqui trazendo uma perspectiva ecológica, uma vez que a gente já sabe que ao longo dos anos esses inseticidas e outros agrotóxicos vêm se acumulando no ambiente, causando danos ambientais, danos aos homens, tanto de forma direta ou indireta, e também para os animais. Portanto, a partir do que for abordado aqui hoje, vocês vão conhecer essas estratégias ecológicas para controlar esses insetos considerados pragas. E o que é que você, estudante, ganha com essa aula de hoje? Vocês vão ter a possibilidade de ampliar o conhecimento sobre métodos para observação de incidência de insetos considerados pragas nas culturas. Como eu disse, a partir de um monitoramento, você vai conseguir identificar quais as espécies ou tipos de insetos presentes na sua área, para a partir daí você compreender qual a estratégia melhor, qual o método melhor para fazer o efetivo controle, né? Então, nós vamos observar aqui esse tipo de estratégia, né? Que é a utilização de armadilhas entomológicas. Então, vamos iniciar falando primeiro qual o objetivo da coleta do inseto. Então, nós temos aí duas possibilidades. Mas antes de falar dessas possibilidades, é importante que vocês compreendam que o levantamento de insetos ele pode ser realizado de uma forma ativa, ou seja, você em campo, enquanto proprietário ou como pesquisador, fazendo essa captura dos insetos, ou através de uma forma passiva, ou seja, você coloca no campo, na sua área, armadilhas, e aí essas armadilhas é que vão fazer o monitoramento ou a coleta dos insetos. Então, tem duas formas de fazer esse levantamento de insetos, através de uma forma ativa, ou seja, diretamente capturando os insetos, ou de forma ou metodologia passiva. E aí deixa até, inclusive, um link aqui, se vocês tiverem interesse, né, para um link no YouTube da Embrapa, que traz essa possibilidade de vocês enxergarem como é que você pode fazer coleta de insetos no campo. Bom, uma vez identificado qual a metodologia, se ela é ativa ou passiva, é importante conhecer qual o objetivo da sua coleta. O objetivo é para construir uma coleção entomológica, como eu falei na aula passada, ou é para fazer o controle de populações de patógenos em um determinado plantio. Por que é interessante ter em mente qual o objetivo? Porque se você for fazer uma coleção entomológica, por exemplo, é importante que essas espécies, esses indivíduos que você vai capturar, os insetos, eles estejam intactos, ou seja,
que suas estruturas estejam preservadas para facilitar a identificação e, naturalmente, a exposição desse indivíduo, desse inseto, na caixa, na coleção entomológica. Então, sua estrutura tem que estar preservada, como cabeça, tórax, parede de patas, de asas, olhos, ocelos, enfim. Todas essas estruturas, asas também, né? Essas estruturas têm que estar preservadas. Então, se o objetivo é fazer uma coleção entomológica, então há necessidade de você ter cuidado com essa captura. Mas, se o objetivo é apenas observar a quantidade de insetos e espécies que tem na área para fazer um controle de populações, então, esses cuidados já não são tão necessários. Por enquanto, temos alguma dúvida? Posso seguir, Roberta? Sim, professor, estou ouvindo. Pronto, vou seguir. Qualquer coisa pode interromper. Vamos lá. Bom, aí eu vou começar a falar aqui dessas armadilhas entomológicas. Aí já apresento uma imagem, né, como uma delas, muito interessante, por sinal. O uso de armadilhas é uma técnica muito empregada na coleta de insetos. Uma armadilha pode ser definida como um processo mecânico, como eu já disse, onde você, de fato, vai para campo. Um processo físico, onde você utiliza, por exemplo, barreiras para capturar esses insetos, ou um procedimento, um processo químico, onde você estimula a atração desses insetos por substâncias que emitem odores, e esses odores vão atrair os insetos. Então, esses processos, sejam mecânico, físico ou químico, vai capturar o organismo, que é o inseto, e pode ser constituído de dois dispositivos básicos, que é o de atração e ou captura. Portanto, nessa imagem aí, observe que nós temos o dispositivo de atração, que seria a luz, a lâmpada vai atrair muitos insetos, e o dispositivo de captura seria essa rede ou esse pano aí, onde depois o pesquisador ou o próprio agricultor vai lá e coleta, e observe que você consegue aí ter a dimensão do dano que uma determinada praga, um inseto considerado praga, pode causar na sua área. Portanto, as armadilhas são, sim, interessantes para você monitorar e controlar insetos considerados praga na sua área, de modo que eles não consumam aí toda a folhagem, enfim, parte aérea das culturas que você está cultivando na sua área. Vou seguir, hein? Qualquer dúvida pode perguntar. Bom, vamos falar agora especificamente dos tipos de armadilha. Naturalmente, essas armadilhas coloridas, em especial as amarelas, são muito difundidas, né? Então, inicialmente, um tipo de armadilha seria a armadilha adesiva. E ela é adesiva porque ela consiste em uma camada de cola pegajosa em uma superfície, né? Como é observado aqui na imagem, né? Então, o inseto ele é atraído pela cor e pode ter aqui somente a atração através da cor, bem como também ele pode, essa cartela aqui, ela pode estar impregnada com algum aroma para atrair também, além da cola, da substância pegajosa. Então, armadilhas adesivas consistem em uma camada de cola pegajosa e a maioria não contém pesticidas, embora alguns ainda possam impregnar esse adesivo com inseticida, de modo que possa atrair o inseto e aí ele fica, além de aprisionado, ele vai morrer. Mas aí eu pergunto a você, observe aqui, ó, por exemplo, ó, Roberta, essa armadilha no campo, né, pode estar espalhada em algumas áreas para fazer o controle efetivo dos insetos, da população de insetos. Mas eu pergunto a você, Roberta, você saberia me informar por que a utilização da cor amarela? Seria para atrair os insetos? Sim, mas eu lhe pergunto, por que não a cor vermelha, a cor azul, a cor verde, por exemplo? Por que amarelo? Sabe dizer? Não faço a mínima ideia. Então, isso foi alvo de algumas pesquisas já, coloco até aqui embaixo ó, o nome do artigo, se você tiver interesse depois, ó, resposta de Euparellus clitori a armadilhas adesivas de diferentes cores. Então, é um artigo que foi publicado no ano de 2004,
em que nesse artigo os pesquisadores, eles concluíram que a coloração amarela, fizeram aqui, ó, estudos com diferentes cores de armadilhas adesivas, e observou-se que o maior número de insetos capturados foi observado em armadilhas que têm a cor amarela, e também colocaram outras colorações, como cor branca, vermelha e azul, mas a maior quantidade de insetos foi observado nas armadilhas adesivas de cor amarela. Portanto, o amarelo, ele atrai mais insetos do que armadilhas que têm cor branca, vermelha ou azul. Então, se você quer ter mais eficiência no controle, na atração dos insetos, utilize cores adesivas e armadilhas na cor amarela, porque cientificamente já foi feito esse tipo de análise, de pesquisa, e concluiu-se que a cor amarela atrai mais. Portanto, já fica a dica aí, se for utilizar uma armadilha com cor, que se faça com a cor amarela para ter maior eficiência. Bom, temos aqui, além da armadilha adesiva, né, a próxima armadilha é a que a gente conhece como uma armadilha etanólica. Por que etanólica? Porque a gente vai utilizar o álcool na armadilha, e aqui eu coloco, né, ilustração da armadilha, como é que funciona, vou explicar aqui as partes, os componentes principais dessa armadilha, e uma fotografia de uma armadilha etanólica em campo. Por que o etanol? Porque ele vai simular o floema presente nas espécies vegetais, ou seja, visa simular o floema fermentado de uma planta suscetível ao ataque, tendo sua eficiência já comprovada por vários trabalhos aí na literatura. Então, utiliza-se aí como fonte de atração dos insetos o álcool para simular o floema. Então, o inseto ele é atraído para essa armadilha e capturado consequentemente em função do aroma do cheiro, né, que é liberado. Então, nós temos aqui representando a vista frontal, né, aqui nessa figura. Então, como que se comporta os componentes principais da armadilha etanólica, composto por uma garrafa PET de 2 litros, como você pode observar aqui, né? E uma garrafa, e o painel aqui de interceptação, que seria isso daqui, onde o inseto vai penetrar. E já aqui na ilustração representada pela letra B, nós temos os diferentes componentes. Então, aqui temos um cordão de sustentação, que é simulado por isso aqui. Então, aqui, ó, número 3, cordão de sustentação. Número 4 seria uma estrutura para proteger, que nesse caso utilizou-se aqui um um prato descartável. Poderia ser outra estrutura, né? Uma tampa, por exemplo, desde que não tivesse mais utilidade, né, para reutilizar. Os 5 aqui nós temos a área de impacto, como eu já mostrei, né? Seria essa área aqui na fotografia. Temos o 6 aqui, que é uma mangueira, que nessa mangueira nós vamos colocar álcool a 96 graus, que é, como eu já disse, para atrair o inseto, simulando o floema da planta, né? O 7, que é esse daqui, ó, essa estrutura aqui, é uma haste de arame, onde vai estar fixada a armadilha, né? A armadilha etanólica. O 8 é uma garrafa de 600 ml, dessas de refrigerante, que podemos reutilizar. E o 9 é uma solução conservante, que é o álcool a 70 graus. Portanto, o inseto ele é atraído pelo cheiro do álcool, e aí aqui ele vai cair e ficar preservado aqui nessa solução, nesse líquido conservante. Compreendeu, Roberta? Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Bom, essa aqui foi a primeira imagem que eu coloquei, né? A armadilha que a gente conhece como armadilha luminosa. E se for pensar em uma coleção entomológica, a grande vantagem dessa armadilha é que ela mantém os insetos coletados de forma intacta, ou seja, em excelente estado de conservação. Não há dano, né? Em asas, em patas, enfim. É ideal para analisar de forma quantitativa, ou seja, quantos insetos você tem na sua área. Está bem nítido aqui, né, nessa imagem, nessa fotografia, né, a quantidade de insetos que a gente consegue capturar, bem como também a diversidade, ou seja, quantos tipos de insetos a gente tem aqui na área, né, mariposas, borboletas, gafanhotos, enfim, no seu local. E, naturalmente, se é uma armadilha luminosa, ela é excelente para a coleta de insetos que têm hábitos noturnos.
naturalmente eles vão ser atraídos mais durante a noite. E aqui também temos uma outra fotografia de uma armadilha luminosa, modelo Luiz de Queiroz, com coletor de nylon. Então, se utiliza também, pode-se utilizar a lâmpada aqui para atrair, e o inseto cai nessa estrutura. É uma adaptação a esse tipo de armadilha luminosa, mas que também tem sua funcionalidade em campo. Esse é o exemplo do tipo de armadilha luminosa. Vamos lá. Aqui, outro tipo de armadilha, a gente chama de malaise ou malaise, é utilizado para capturar insetos que tem durante o seu voo, né? Então, intercepta esses insetos durante o voo. Principalmente é utilizado para coletar abelhas e vespas. Então, aqui nós temos uma solução de álcool a 70 graus, né? Então, os insetos são atraídos pelo cheiro do álcool, né? Nessa parte mais alta da armadilha. E aí, parece uma barraca, né? Uma barraca de campo. E aí eles caem, ficam aprisionados aqui nessa região, facilitando assim depois a coleta. Então, ela é atraído, o inseto é atraído pelo cheiro do álcool. Vocês podem ver aqui a estrutura, né, de recepção, ou melhor, que exala o cheiro do álcool, e depois ele fica aprisionado aqui. Então, esse é o tipo de armadilha conhecida como malaise, ou malaise. Por enquanto, está tranquilo aí? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Pronto, muito bem. Então, eu vou seguir. Temos aqui a próxima armadilha, que ela é muito comum em frutíferas, por exemplo, chamada McPhail. É utilizado para o controle de mosca das frutas, que é um inseto, praga, que causa bastante dano, em função da sua atuação, né? Então, aqui nós temos a demonstração de como se prepara uma armadilha dessa. Já vende, né, a armadilha comercial nesse formato aqui, que é chamada McPhail, ou você pode adaptar, né, como é o caso dessa estrutura aqui, utilizando garrafas plásticas. Então, a primeira coisa que você vai colocar na estrutura da armadilha uma solução de proteína para atrair em função do cheiro, né? Aí, coloca-se a armadilha na estrutura do vegetal, né? Como você pode observar aqui, ó, em galhos, enfim, fixando a armadilha nas fruteiras. E aí depois retira-se a solução com auxílio de uma peneira depois de alguns dias, né? 3, 5 dias, depende do intervalo que você vai fazer, do planejamento que você vai fazer de coleta de insetos, né? Para monitorar. E joga-se essa solução passando pela peneira, e aí você vai fazer a contagem de insetos na peneira. Então, você vai observar quais os insetos que foram retidos, assim, na sua área. E aí, pode-se utilizar um manejo, no sentido de controlar essa praga, aplicando produtos, né? Produtos, sejam eles inseticidas naturais ou químicos, a depender do tipo de controle que se utiliza na propriedade. E esse monitoramento desses insetos, ele é interessante para informar o produtor se está na hora de aplicar ou se não há necessidade, né? Porque a aplicação do produto, ele envolve recurso material e, principalmente, gasto, né? Investimento aí no sentido de aplicar o produto em si. Então, a aplicação do produto para o controle, como observa aí na informação, deve ser feita quando o índice MAD, mosca por armadilha, por dia, for maior que 0,5. Então, você vai contar aqui, né, a quantidade de insetos que a gente tem na armadilha, e se esse número for, considerando o número de mosca por armadilha, por dia, for maior do que 0,5, significa dizer que está na hora de aplicar o produto para controlar. E aí, observe aqui embaixo, você pode utilizar um atrativo à base de extrato de plantas e cera, que vai possuir, inclusive, maior resistência, apesar da água da chuva, né? Então, o produto deve ser aplicado nas bordas do pomar, ou seja, onde tem as fruteiras, para interceptar o voo das moscas, né? Naturalmente, e não deixar que esses insetos adentrem tanto e causem danos no interior do pomar. Então, esse é o tipo de armadilha McPhail, que utiliza aí solução atraente, e, naturalmente, ele também pode
nos auxiliar no sentido de mostrar quando que se deve fazer a aplicação de produto para controle, ou seja, inseticida, seja natural ou o químico que a gente deve evitar. E aí, Roberta, por enquanto, seguimos? Tudo tranquilo? Sim, professor. Jaqueline, ela tá tentando entrar na sala, mas só que o notebook dela tá travando. Aí ela foi em casa buscar o celular. Entendi. Acontece, né? Infelizmente. Por isso que eu estou gravando a aula justamente pensando nesses problemas aí, né? Se não der para acompanhar ao vivo, mais tarde dá para acessar via YouTube, né? É uma oportunidade a mais. Bom, outra estratégia é a utilização de rede entomológica e armadilha também do tipo janela. Então, aqui nós temos a rede. Lembra que eu falei que há duas formas de fazer controle de insetos, né? Que de forma passiva, utilizar a colocação de armadilhas no campo, ou de forma ativa no campo, e de forma ativa você pode utilizar, por exemplo, essas redes de captura, né? E como bem colocado aqui, né? É bastante utilizada na coleta ativa. É útil esse tipo de armadilha aí para capturar insetos do tipo gafanhotos, por exemplo. Então, o gafanhoto ele é interceptado aqui durante o seu voo, cai nessas bandejas. Observe que você pode colocar aqui armadilhas adesivas também, né? Ou solução adesiva. Ele vai bater aqui, ser interceptado pela rede e fica aprisionado aqui, aderido por essa solução adesiva. E já a rede, você de fato vai passar a rede nos locais de forma aleatória, para que pode-se estabelecer um tempo, né, na área, fazendo essa tentativa de captura, para primeiro identificar a quantidade e diversidade de insetos, nesse caso aí mais gafanhotos, para ver o dano que o gafanhoto pode estar provocando na área. Vamos lá. Outro tipo de armadilha a gente chama de armadilha pitfall, ou simplesmente armadilha de queda. Queda porque, de fato, os insetos, e nesse caso a maioria são besouros, vão cair numa solução de sulfato de cobre. Portanto, esse tipo de armadilha aí, chamada de armadilha de queda, é útil para a atração de besouros, que são atraídos por fezes, carcaças de insetos ou de alguns animais, e frutos já em um estágio de decomposição, mas como eles emitem um aroma que atrai os besouros, então esse tipo de substrato também atrai besouros, esses insetos. Vamos colocar aí no campo uma solução de sulfato de cobre, como pode observar aqui, a 1% em um recipiente que é coletor, ou seja, o inseto ele vai cair, ele pode se colocar aqui substâncias atrativas, né, para os insetos, e aí ele vai cair nessa armadilha, sendo assim capturado. E nesse caso é uma armadilha muito interessante para a captura de besouros. E aí você observa aqui os besouros, como já dito em aulas anteriores, da ordem Coleoptera, são muito numerosos. Então dá para fazer essa análise aí de quantidade de besouros que existem na área, se for o caso de termos incidência de besouros, que podem provocar danos também, né? Muitos provocam danos direto ao fazer orifícios na estrutura dessas espécies vegetais, e outros podem ser vetores de doenças, doenças sérias que podem comprometer a sanidade do vegetal. Roberta, nenhuma pergunta? Não, professor. Oi? Eu falei assim, que estava da mesma forma. Vamos seguir. Então, nós temos aqui outro tipo de armadilha que é conhecida como Van Someren-Haydon. Ela é utilizada para fazer captura de borboletas. Então, temos dois exemplos aqui, né? Então, as borboletas, elas são atraídas, como você pode observar aqui, por alguma substância atrativa, né, em função principalmente do cheiro, né, do aroma, e ela vai penetrar, ou simplesmente alguns autores colocam essas armadilhas apenas na área, mas não colocam nenhuma substância atrativa. E aí as borboletas, elas vão adentrar pela parte de baixo e ficam aprisionadas aqui nessa parte,
ou aqui, e simplesmente não conseguem sair. São capturadas e pode-se fazer a contagem e analisar a diversidade das espécies de borboletas. Consequentemente, você vai conseguir identificar o tipo da praga que está presente na sua região. Esse é o tipo de armadilha chamada von Sommeren-Heidel, que é utilizada para a captura de borboletas. Bom, já falamos de uma diversidade aí grande de armadilhas, mas essa daqui não poderia deixar de falar, que é a armadilha chamada de armadilha guarda-chuva entomológico, muito utilizado. E, como você pode imaginar, é uma armadilha que é utilizada de forma ativa, ou seja, coloca-se um pano com essa estrutura aí, né, em formato de X, que a gente conhece como guarda-chuva, coloca no solo de algumas espécies vegetais, e aí utilizado muito para captura de besouros. Então, o guarda-chuva é colocado sobre as plantas, né? Vão ser agitadas essas plantas de forma bastante vigorosa, e os besouros que caiam aqui no guarda-chuva, a gente consegue identificar, coletando-os, identificando as espécies e, principalmente, a quantidade. Portanto, mais uma vez, o guarda-chuva entomológico, essa estrutura que está na imagem, onde se coloca no chão, agita a planta de forma vigorosa e os besouros vão cair no pano, no tecido, e a gente consegue fazer a contagem, identificando tanto quantidade como diversidade de coleópteros, ou seja, de besouros que podem ser considerados pragas na sua região. Roberta, dúvidas? Já apresentei bastante armadilhas aí. Alguma dúvida? Não. Posso lhe perguntar, né? Roberta. Eu consegui responder. Roberta, aqui ó, eu vou deixar um link no YouTube para sugestão de preparo de armadilha reutilizando materiais. Então, o link está aqui. E nesse caso, o exemplo que eu dou é de uma armadilha adesiva, então você vai ter adesiva, né? Então você vai ter aqui uma garrafa de 600 ml, de 500 ml. Então você coloca uma solução. Primeiro você vai pintar, né, de amarelo, a parte de fora, né, de amarelo. Ou pode ser até a parte de dentro mesmo. Coloca um pouco de tinta, né? Sacode a garrafa para misturar a tinta, desde que ela fique aderida, né, pela parte de dentro. E aí, em seguida, pode-se adquirir em casas agropecuárias o breu moído, que é uma substância que vai aderir, como se fosse uma cola, né? Então, uma substância adesiva, coloca-se essa substância na parte externa da garrafa, e aí, em função da cor amarela ser uma cor que atrai os insetos, você pode pendurar essas garrafas na área, e aí esses insetos serão atraídos e vão ficar aprisionados em função dessa função de adesividade que o breu tem. Então, neste link aí tem esse vídeo, ensinando como é que prepara, né, essa solução com garrafa PET. Por que deixei esse link aí? Porque a nossa próxima atividade avaliativa é o preparo de armadilha entomológica. Então, falei aqui hoje mostrei vários tipos de armadilhas entomológicas, qual a função da armadilha entomológica. Então, a próxima atividade avaliativa, que é a nossa última atividade, né, é o preparo de armadilha entomológica. Aqui eu deixo o link como um exemplo, mas como eu disse na aula passada, de modo que vocês consigam me mostrar qual foi a armadilha que vocês fizeram, é importante que vocês tirem a foto, que vocês apareçam nessa foto com a armadilha que vocês vão fazer na atividade avaliativa. Não há necessidade de comprar nenhum tipo de armadilha ou ir para o campo mostrar que a armadilha ela funciona com inseto capturado e tudo mais. É importante que vocês coloquem em prática algum modelo, algum exemplo de armadilha entomológica, desses todos que eu falei aqui, mas nesse caso vocês vão fazer esse tipo de armadilha reutilizando materiais, desde que seja funcional a armadilha. Entendeu? Certo, professor. E no caso dessa armadilha.
Sim. Os insetos, no caso, tinha que deixar a tampa aberta, né? Da Não, garrafa. essa que eu estou mostrando aí? Sim. Não, não. Porque o que acontece? Você, não sei se ficou claro, eu vou repetir. Primeira coisa, você vai pegar uma garrafa, né, vazia, claro, e pode ser de 500 ml. Então, você pega uma tinta amarela, coloca dentro da garrafa. E aí, ou você vai pintar, né, essa garrafa, ou simplesmente você pode sacudir de modo que essa tinta se espalhe bem e espera a tinta secar. Fechou a garrafa. Aí você vai preparar essa solução de breu, e aí eu sugiro que você assista o vídeo aí que eu deixo para você entender o passo a passo. Aí você vai colocar esse breu na parte de fora. Então, o inseto ele vai ser atraído pela cor amarela da planta, não, desculpa, da armadilha. E aí ele vai ficar aprisionado, porque esse breu ele tem uma substância que é adesiva. Então, o inseto ele vai ficar preso aí. Entendeu? Sim. Pronto, então essa é a atividade que você tem. E aí, só registrando aqui, eu até coloquei uma mensagem aí para vocês observarem depois. A gente tem com data para finalizar esse primeiro módulo, dia 23 de dezembro. Mas eu tenho outras atividades de outras disciplinas para corrigir e entregar também. Então, essa atividade, todas as atividades da disciplina, eu estou ampliando o prazo para que aqueles que não fizeram as atividades, todas as atividades, entreguem no máximo até amanhã. Então, todas as atividades, e essa atividade também, né, da armadilha entomológica, vocês precisam me enviar até amanhã, ou pelo Moodle, ou aqui pelo Teams. E aí eu estarei recebendo as atividades e corrigindo para lançar as notas no SIGA, assim como também as ausências ou frequências das aulas síncronas ou assíncronas. Compreendido? Professor, então, no caso, essa atividade que o senhor passou hoje é para amanhã? Então, como a gente só tem até o dia 23 para terminar essa atividade avaliativa, vocês vão precisar já me entregar amanhã. Na verdade, eu passei essa atividade já na semana passada, né? E aí já teve até alguns estudantes que me encaminharam para adiantar. Mas aí, de fato, como a gente não tem muito tempo, teria que ser até amanhã mesmo. Não, alguns alunos ficaram até em dúvida. Preciso ir para o campo, armar essa armadilha, esperar os insetos serem capturados? Não, nós não temos tempo para isso. Se tivéssemos nas aulas presenciais, sim, aí seria interessante ir para o campo, para a gente identificar qual tipo de inseto foi coletado, a diversidade, e observar principalmente se a armadilha foi eficiente. Mas, nesse caso, a gente não tem tempo para isso. E, portanto, eu apenas peço que vocês preparem a armadilha de modo que, a partir desses tipos que eu mostrei aqui agora, exemplificando a funcionalidade delas. Entendeu? E, Roberta? Oi, professor. Você entendeu? Sim. Bom, essas são os tipos de armadilhas, mas eu não queria deixar de terminar aqui os nossos conteúdos sem antes fazer aquele já conhecido exercício de prática daquilo que a gente observou, para que a gente consiga consolidar os conteúdos e você não fique com dúvidas. Então, vamos lá. Vamos praticar. Preparada, Roberta? Onde você mora? Em Rui Barbosa. Rui Barbosa. Então, Sim. Roberta, qual tipo de agricultura mais se utiliza na sua região? Qual a planta que é mais cultivada? É a mandioca. Muito bem. Então, qual tipo de armadilha você pode utilizar para controle de praga nos plantios de mandioca aí? Diante dessas que eu mostrei para você. Primeira pergunta. Primeiro você tem que entender qual é a praga? A praga que causa mais dano na sua região?
E aí, Roberta, em relação ao cultivo da mandioca, qual a principal praga na sua região? É a podridão, professor. Não, aí você está falando de doença, né? Estou falando praga, inseto. Qual o inseto que causa mais dano? Tem lagarta, mandarová, por exemplo. Oi? E aí, Roberta, me diga. Eu acho que a lagarta também é, professor. Mas Então, vamos imaginar que seria lagarta, mandarová. Qual dessas armadilhas você poderia utilizar para fazer o monitoramento dessas pragas? Vou lhe sugerir uma e você me diz se é possível ou não, certo? Poderíamos utilizar, por exemplo, a armadilha tipo McFail. Lembra qual é ela? Roberto, mostra aí a imagem. Por favor. mostrar a imagem? É aquele tipo de armadilha que atrai mosca da fruta. Que é uma armadilha, geralmente a gente coloca uma solução de proteína, lembra? E depois você pega o líquido, tem que passar por uma peneira para contar a quantidade de moscas. Essa serviria? Eu acho que não. Também acho que não. E se a gente colocar armadilhas adesivas, como aquele tipo de cartão espalhado na horta, aí você... Na horta não, desculpa. Essa acho que sim. No plantio de mandioca, aí a gente poderia ter uma eficiência maior, ok? É, que ela ia... Muito bem. E a segunda pergunta, considere o campus Uruçuca. Então, qual tipo de armadilha poderia ser eficiente? Ou seja, qual tipo de armadilha na horta você sugeriria para controle de alguma praga? Imagina uma cultura que tenha lá, que você lembre. Qual uma cultura que você lembra que é observado na horta do campus? Na horta tinha alface, coentro. Pronto, Tinha bastante coisa, né? vamos pensar no alface, por exemplo. Qual desse tipo de armadilha você poderia indicar para controle de praga? Eu esqueci o nome, O nome da armadilha? Você falou que tinha cola amarelo. Adesiva? Sim. Seria ele? Pode ser, sim. Temos muita utilidade para esse tipo de armadilha. Vocês, quando forem estudar mais aí, se dedicar, aprofundar um pouco mais sobre as armadilhas, vocês vão ver que esse tipo de armadilha é bastante útil. E sim, seria uma das alternativas, sim. E aí, depois da observação da quantidade desses insetos, como eu disse anteriormente, aí você pode utilizar uma estratégia de controle. Às vezes não precisa o controle. Se o número está muito baixo, se há a presença do inseto, mas se o nível de dano econômico é muito baixo, que não está causando tanto prejuízo assim, não tem necessidade de utilizar uma estratégia de controle, entendeu? Como eu disse, isso envolve custo, envolve mão de obra. Então tem que se pensar nisso, se realmente é eficiente a questão do controle, se há necessidade. Ok? Roberto, antes de terminar aqui, eu só gostaria de relembrar, né, que apesar do pouco tempo, a gente conseguiu passar alguns conteúdos aqui interessantes e não poderia deixar de relembrar, né? Então, o que é que a gente viu nesses encontros aí, nesse sistema, nesse formato
diferente que a gente está vivenciando, que é o ensino remoto. Então, a gente começou falando sobre o estudo de doenças em plantas, falamos em seguida sobre os agentes, ou seja, organismos fitopatógenos, que significa os organismos que podem causar doenças em espécies vegetais. Falamos sobre as plantas, ou seja, o que é um hospedeiro, aquele que abriga o inseto que pode ser patógeno. Falamos sobre sinais, sobre sintomas, sobre os patógenos. Falamos sobre insetos, a sua diversidade, sua morfologia e a capacidade que eles podem ter de causar doenças, bem como também de serem polinizadores. Falamos sobre algumas pragas de interesse agrícola, como é o caso das pragas na soja, no cacau, algodão, nas hortaliças, enfim. Falamos dos mecanismos de ataque que os organismos patógenos têm para se nutrirem e causarem, por exemplo, doenças em plantas. Falamos dos mecanismos de defesa das espécies vegetais frente ao ataque desses insetos pragas. Abordamos também a questão do sucesso biológico dos insetos, que está relacionado à diversidade, à quantidade, principalmente, dos insetos, a capacidade que os insetos têm de migrarem de um ambiente para outro, ou seja, por possuírem asas, e também pela presença de uma estrutura de proteção que a gente chama de exoesqueleto, que é formada por quitina. Aí dentro do assunto de epidemiologia, que significa o estudo de populações de patógenos que são capazes de causar doenças em populações de plantas. Falamos sobre o triângulo da doença, que é composto pelo ambiente, hospedeiro e o patógeno. Falamos da pirâmide da doença, do tetraedro da doença, que está inserido, além desses 3 agentes do triângulo da doença, temos também a questão da influência antrópica, ou seja, o homem e um vetor. E falamos na aula passada sobre os princípios ecológicos do manejo de pragas e doenças de plantas, para hoje finalizar a disciplina nesse formato remoto, falando de estratégias para monitoramento eficiente da presença de pragas, que são as armadilhas entomológicas. Então, foram todos esses assuntos que a gente trabalhou nesse curto período de tempo, mas que era necessário abordarmos na disciplina diante do tempo que nos foi dado para que a gente conseguisse manter esse contato com vocês, estudantes. Ok, Roberta? Ok, professor. E para finalizar nossa disciplina verdadeiramente, hoje termino com a frase do Paulo Freire, um dos, se não o principal patrono da educação brasileira, que diz, uma das célebres frases dele, né? A escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo e de si mesmos. Portanto, fica aí essa minha última mensagem para que vocês, estudantes, possam refletir no sentido de que somos nós mesmos que podemos, a partir da busca por conhecimento, fazer a transformação de nós, do nosso entorno social, né, nossa comunidade, e, por que não, capaz de transformar a sociedade, o mundo em que vivemos, né? Cada um fazendo a sua parte, a gente pode dar grandes passos. Não é isso mesmo, Roberta? Sim, professor. Muito bem, assim eu vou finalizar a aula desse dia 21 de dezembro, bem como o conteúdo da disciplina nesse primeiro módulo, e lembrando que a aula está gravada e vocês podem tirar suas dúvidas a qualquer momento. Vou encerrar aqui a nossa gravação de hoje.